lavratura do termo circunstanciado de ocorrência. Recentemente, o STF fixou orientação no sentido de que o termo circunstanciado de ocorrência não seria um procedimento de investigação propriamente dito. Desta forma, outras autoridades, não só aquelas que desempenham a atribuição de polícia judiciária, poderiam lavrar o termo circunstanciado. Essa orientação não é nenhuma novidade, o STF já vem anteriormente decidindo nesse sentido. Porém, a meu ver, totalmente equivocado, e eu vou trazer os argumentos para vocês. O primeiro argumento é o seguinte: quando eu falo em termos circunstanciados de ocorrência, é sim um procedimento de investigação, porém, para se apurar infrações de menor potencial ofensivo. E a quem compete a atribuição de apuração de infrações penais? Aqueles órgãos que desempenham atribuição de polícia judiciária, qual sejam artigo 144, parágrafo 1º, inciso 4 e parágrafo 4º da Constituição. Compete à Polícia Civil e à Polícia Federal a atribuição de polícia judiciária, ou seja, a atribuição de apuração de infrações penais. Então, quando eu falo em termos circunstanciados de ocorrência, é sim um procedimento de investigação, mas quando se refere a infrações de menor potencial ofensivo. Segundo argumento, quando eu falo em investigação, procedimento de investigação, eu falo de quê? De matéria procedimental. E quando eu falo em procedimento, em matéria processual, a competência para legislar, ela é concorrente, lá na forma do artigo 24 da Constituição. Dessa forma, a União vai legislar sob norma geral e o Estado vai legislar de maneira suplementar. Temos uma norma geral editada pela União, que é a Lei 9.099 de 95, em que seu artigo 69 disciplina que cabe à autoridade policial a lavratura do termo circunstanciado de ocorrência quando se tratar de infração de menor potencial ofensivo. E quando a nossa lei, e quando a Lei 9.099, o artigo 69, fez menção à autoridade policial, ela está se referindo ao delegado de polícia. E isso já foi totalmente chancelado quando da edição da Lei 12.830 de 2013, que em seu artigo 2º, parágrafo 1º, diz assim: o delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial. Então, em que pese o artigo 69 fazer menção ali que a atribuição para a lavratura do TCO, que é o termo circunstanciado de ocorrência, competir à autoridade policial, e por mais que ele não tenha ali disciplinado e destrinchado quem seria a autoridade policial, todo o nosso ordenamento jurídico, quando fala em autoridade policial, ele está falando do delegado de polícia, ora delegado de polícia civil, ora delegado de polícia federal, porque são autoridades que desempenham atribuição de polícia judiciária. E a Lei 12.830 de 2013 é a lei que disciplina a respeito da investigação sob a condução do delegado de polícia. E ela fala, o delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, qual é a função que ele desempenha? A função que ele desempenha é de atribuição de polícia judiciária, atribuição de polícia judiciária de investigação de autoria, materialidade e todas as circunstâncias que envolvem uma infração penal. Então, o termo circunstanciado de ocorrência é sim um procedimento de investigação, e quando eu falo em autoridade policial, eu falo sim em delegado de polícia, ora delegado de polícia civil, ora delegado de polícia federal. Esses são os primeiros argumentos que eu trago para vocês. Próximo argumento para dizer também que o TCO é sim um procedimento de investigação. Abra aí seu artigo 32 da Lei de Abuso de Autoridade, que é a Lei 13.869 de 2019. Eu vou me valer aqui da leitura do dispositivo para falar com vocês. Olha só, o artigo 32 disciplina que é sim abuso de autoridade quando o agente público negar,
ao interessado, seu defensor ou advogado, acesso aos autos de investigação preliminar, ao termo circunstanciado, ao inquérito ou qualquer outro procedimento investigatório de infração penal. E continua o dispositivo. Olha só o que a nossa lei de abuso de autoridade está mais uma vez confirmando, que o termo circunstanciado de ocorrência, ao lado aqui de investigação preliminar, inquérito policial, também seria o quê? Um procedimento investigatório. Então, trata-se sim o TCO de um procedimento investigatório. Porém, óbvio, levando ali em consideração todos os princípios norteadores da Lei 9.099. Ok? Então, quando eu falo em termo circunstanciado e ele poder ser lavrado por outras autoridades que não aquelas que desempenham atribuição de polícia judiciária, para mim é totalmente equivocado. E eu já lanço aqui para vocês uma pulguinha atrás da orelha e vamos ver se vocês não vão concordar com todas essas argumentações que eu trouxe. Olha só, o crime de posse de drogas para uso pessoal, artigo 28 da Lei de Drogas. É o quê? É uma infração de menor potencial ofensivo. Beleza. Se esse fato pode ter ali a sua lavratura, consequentemente, redução a termo a um procedimento por qualquer outra autoridade que não aquela que desempenha atribuição de polícia judiciária. E quando eu falo que desempenha atribuição de polícia judiciária, eu falo dos delegados de polícia, que são ali formados, bacharéis em direito, que possuem ali a competência, assim digamos, né, em aspas, a competência para ter uma análise técnica jurídica do fato. Será que não é aqui menosprezando a função, mas será que, por exemplo, um policial rodoviário federal, um policial militar, enfim, qualquer outro, existe também aí a discussão se, por exemplo, a Guarda Municipal poderia lavrar o termo circunstanciado de ocorrência. Será que essas autoridades, elas estariam aptas a analisar se aquela circunstância que chegou até ela seria seria a posse de drogas para uso pessoal ou seria tráfico? Então, assim, eu acho muito prematuro e também, não prematuro, mas eu acho muito delicado certos temas serem, assim, a meu ver, menosprezados, porque realmente, quando eu falo em infração de menor potencial ofensivo, no linguajar policial, eu falo de feijoada. E realmente, às vezes, entre aspas, a gente perde tempo com feijoada, podendo focar nossa atenção em investigações mais complexas. Mas a polícia não pode abrir mão da lavratura do termo circunstanciado, de ser a responsável de ter essa atribuição de lavratura do termo circunstanciado. Porque sim, muitas das vezes vai depender de uma análise técnica jurídica. Olha só, a gente quando elabora o termo circunstanciado, a gente coloca ali autoria, a gente coloca ali a materialidade e as circunstâncias, a tipificação daquele fato. Será que outras autoridades estariam aptas a fazer essa análise técnica jurídica? Então, a meu ver, essa orientação do STF está equivocada. Esses são os meus argumentos. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês reflitam a respeito disso, ok?